When you drop it low and shake it, girl, you are the bomb. Them other youth, me said them definitely wrong. São os únicos grupos de plantas que são consideradas não vasculares. Por que elas não são vasculares? Porque elas não possuem vasos condutores de seiva. O que seriam os vasos condutores de seiva? São o xilema e o floema. O que são isso? São os vasos responsáveis por absorver os sais minerais que há na terra. Esses são alguns exemplos de briófitas. Os músculos possuem uma forma central. Eles são encontrados em lugares úmidos e divididos em três estruturas básicas: rizoides, cauloides e filoides. Observe que a estrutura dessas plantas não é igual das demais plantas, que possuem raiz, caule e folhas. Os rizoides são filamentos que fixam a planta no ambiente que elas vivem, e são responsáveis por absorver os sais minerais que estão disponíveis no ambiente. O cauloide é uma pequena haste de onde surgem os filoides. Os filoides são estruturas cloridificadas, e é por causa disso que as briófitas fazem a fotossíntese. Como as briófitas não possuem vasos condutores de seiva, elas são pequenas e baixas, e é por isso porque elas precisam passar entre célula por célula, os sais minerais. Então, se elas fossem altas, igual as outras árvores, igual as outras plantas, isso dificultaria a vivência dela. Ela não conseguiria sobreviver. É por isso que elas são pequenas e baixas. As briófitas estão no grupo das hepáticas. Esse grupo é representado pelos indivíduos do filo Hepatophyta e possui cerca de 5.200 espécies. O nome desse grupo originou-se pelo fato de os gametófitos apresentarem a forma de um fígado. As hepáticas podem ser classificadas em talosas ou folhosas, de acordo com o formato de seus gametófitos. As talosas são achatadas e ramificadas, assim como os dos antoceiros. As folhosas são diferenciados em estruturas semelhantes a caule e folhas, assim como os dos musgos. Os esporófitos das hepáticas são bem menores e apresentam uma menor duração do que os dos musgos antoceiros. Órgãos das briófitas. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva que crescem em solos úmidos. Assim como todas as plantas, as briófitas possuem alternância no seu ciclo de vida e possuem como indivíduo mais duradouro o gametophytes. Algumas briófitas apresentam reprodução sexuada por fragmentação, um processo por parte de um indivíduo ou de uma colônia que gera novos gametophytes. Bom, eu vou falar sobre a fotossíntese das briófitas. E o que seria? Pode ocorrer sim, não pelo fato que elas sejam pequenininhas, mas sim pode ocorrer pelo simples fato que ela tem estruturas que se chamam filoides. E o que seriam filoides? Filoides é basicamente plantinhas pequenininhas que servem como se fosse o acabamento da fotossíntese. E com isso é sim uma grande capacidade, uma possibilidade enorme de elas fazerem a fotossíntese, pois são clorofiladas. Esses são alguns exemplos de briófitas encontradas na nossa escola. Você pode perceber que na maioria das vezes, elas foram encontradas em locais úmidos e com bastante água. Você pode ver que ela forma um imenso tapete verde, cobrindo quase toda a metade do chão.
A maioria das espécies de briófitas apresentam reprodução sexuada, mas existem algumas que fazem de forma assexuada. A reprodução sexuada ocorre na água e com a alternância de duas gerações. Uma é esporófita, que produz esporos, e a outra é gametófita, que produz gametas. Anterozoide e osfera estão querendo fecundar. O que isso quer dizer? Anterozoide e osfera são os nomes dos dois gametas produzidos pelas briófitas. Anterozoide são gametas masculinos e osfera são gametas femininos. Eles querem se encontrar. Quando tem um encontro de dois gametas, você tem a fecundação. Nunca se esqueça, quem produz os gametas nas briófitas é chamada de planta gametófita. Então, quando a planta, quando a briófita, quando o musgo está produzindo gameta, chamamos ela de gametófito. E nunca se esqueça que o gametófito sempre vai ser haploide. Então, os dois gametas estão querendo fecundar, mas para isso acontecer tem que haver água. O que isso quer dizer? Que para esses dois gametas se encontrarem é necessário que haja água. E é por isso que as briófitas geralmente são encontradas em locais e ambientes úmidos. Quando os dois gametas se encontram, quando o anterozoide e a osfera se encontram, ocorre a fecundação. E em cima da planta gametófito cresce uma estrutura produtora de esporo. E essa estrutura é chamada de esporófito, porque agora é uma planta produtora de esporo. Lembre-se, quando uma planta produz gameta, ela é chamada de haploide, no caso as briófitas. Quando produz esporos, ela é chamada de esporófito, e nesse caso as células são diploides. Então formou um esporófito, esse esporófito vai abrir e soltar os esporos. Então, os esporófitos são diploides, mas os poros que saem deles são haploides, porque eles saem com metade do número de cromossomos. Por quê? Porque para fazer esses esporos foi feita a meiose, então eles ficam com a metade do número de cromossomos. Então, quando os esporos caem na água, no local úmido, ele germina, ele cresce e quando ele cresce, ele vai formar um pequeno filhotinho que é chamado de broto-mena. E quando esse broto-mena cresce, vira uma planta adulta, que é uma planta produtora de gametas, anterozoide e osfera, a planta gametófito, e assim vai acontecendo no ciclo reprodutivo da briófita. Então olha só, olha que bacana, bonito. Porque é muito palhaço. Então olha só, formosa. Olha que coisa formosa, bonito. Então olha só, a maioria das espécies das briófitas apresentam reprodução assexuada. Forma É sexuadas, aí depois as formas de forma sexuada. de forma Hã? até... Reprodução é sexuada de forma sexuada? Olha aí no meu celular aqui. Olha lá de novo. E são capazes sim de fazer fotossíntese, pois são clorofilares. E assim, as plantas não precisam falar, viu? Fábio. Ouviu o quê?